De pé, assim como estamos, vamos abrir as Escrituras. Paz do Senhor, amada igreja. Amém. A igreja que está aqui e a igreja que nos acompanha. Glória a Deus, né? Através das redes sociais. Isso aqui está em muitos lugares. Vamos ler 2 textos hoje à noite. Vamos convidá-los para abrir Evangelho segundo escreveu Mateus, para lermos a leitura oficial, onde está o tema do nosso congresso. A partir capítulo 25, já foi inclusive representada aqui esta parábola. Esta parábola tem sido assim, de muita revelação nestes últimos dias, para a igreja que aguarda Jesus. Então vamos ler, tá bem? O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas tomaram as suas lâmpadas, porém não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porém, porque as nossas lâmpadas se apagam. Porém as prudentes responderam: não seja o caso de que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o. Aliás, vamos ler todos o 10, né? Com toda a igreja, no 3. 1, 2, 3. Tendo ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Agora venha comigo para Apocalipse capítulo 19, de pé assim como nós estamos, tá certo? Que esse cenário aqui, que João viu assim, mostrou assim só de relance. Esse momento na eternidade foi algo assim espetacular. Versículo 7. Vamos ler o 6, né? Porque vai introduzir aí pela primeira vez a palavra aleluia. Olha só. 19, 6. Olha onde a noiva está. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemo-nos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva está pronta. Vamos ler comigo esta frase? E já a sua noiva está pronta. Mas eu não vou terminar aí. Eu vou mostrar aqui a figura dela, tá? Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quantos podem dar glória a Deus? Pronto, podeis tomar assento. Pois bem, diga: eu estou aqui, no meio dessa multidão, mas vou estar lá. João me viu lá. Nós vamos mostrar aqui, neste contexto profético que estamos compartilhando, o século 21 é um século que começa
pontuando alguns avanços. Na virada do século, já se falava em uma tecnologia tão rápida que muitas informações que haviam sido registradas no século XX ia se tornar, em relação ao século XXI, história. E o século XXI iria realmente chegar a um nível de tecnologia, de informação tão absurda que a cada 3 meses as informações perdiam o efeito de novidade. E nós chegamos a isso. Nós recebemos diariamente enxurradas de informações através das mídias. As coisas praticamente perdem o frescor da novidade. E isso encurta a celebração e banaliza os acontecimentos, gerando na geração uma expectativa do descartável. Isso foi ontem, hoje já é outra história. Então as coisas elas vão perdendo o seu real valor, dado a fugacidade, a rapidez, a aceleração dos dias, dos tempos, das informações. Isso não é uma política contra a tecnologia, porque a tecnologia, ela muito tem abençoado famílias. Mas a tecnologia tem um viés que destrói, desconstrói e banaliza. A Bíblia, ela vem ensinando que a palavra de Deus vai passar céus e terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não vão passar. A Bíblia não entrou em desuso, não precisa ser ressignificada, nem atualizada. Ela é a revelação que se contextualiza em toda época, tempo e geração. E o que Deus falou no Éden, cumpriu na cruz, e a partir daí, a igreja, coluna e firmeza da verdade, vive a expectativa da maior promessa, que depois da vinda de Jesus como Messias, é agora o foco da igreja, o retorno dele para nos levar para a eternidade. Agora, como Jesus era Deus, 100% homem, 100% Deus, muitas das afirmações de Jesus ligou o humano ao divino, e o tempo e o espaço à eternidade. Por essa razão, o que está ligado aqui embaixo e lá em cima não tem nenhum perigo de ser obstruído. A revelação das Escrituras vem dentro de um contexto do casamento, da união, do amor, do contrato, da fidelidade, da honra, da dignidade. E muitas figuras, porque a igreja de Jesus, ela é retratada nas Escrituras como exército, como edifício que se levanta. Mas uma das maiores figuras é a da noiva do Cordeiro. E não são poucas as parábolas que retratam essa verdade. Mas essa aqui, que nós estamos lendo, estudando, ministrando, desde o primeiro dia, todos os pregadores, os hinos, as canções estão alinhadas. Já houve cura, batismo com o Espírito Santo, salvação. Sabe por quê? Porque este é o tema. É o tema que gera esperança no coração da igreja. E eu vou retomar aqui, porque no livro de Apocalipse ela já saiu da expectativa, da espera. João viu a igreja preparada para o casamento lá na eternidade. E a figura do casamento nos meus dias, ela vem de forma maligna, sendo
vou nem dizer destruída, porque isso não vai acontecer. Mas há uma tentativa de desgastar o casamento. O casamento foi idealizado por Deus. Foi Deus que realizou o primeiro casamento. Estabeleceu a questão do vínculo do casamento e da construção da família. O primeiro modelo estava no Éden. A partir daí, da queda do homem, há uma tentativa de ferir esse modelo, porque Jesus, quando ele assume a forma de homem e começa o seu ministério, ele vai resgatar a figura do casamento. E ele começa seu ministério no casamento, e antes de fechar a revelação dos ensinos, ele traz a volta dele para a figura do casamento. Então o casamento foi idealizado por Jesus. O casamento é uma figura da união de Jesus com a igreja, e nem haverá inferno, e nem lei, e nem ataque para jogar lama e desconstruir. E está sacramentado na terra, e é figura que liga para a eternidade, e ninguém pode invalidar essa revelação e nem essa verdade, ainda que a tentativa seja forte. Mas quem é que vai validar a figura do casamento? A igreja. Ela é a guardiã da verdade na terra, e ela vai procurar levar a sério os princípios do casamento. Eu não ia nem falar sobre isso. Na verdade, eu vou tomar a parábola para usar a figura do casamento. Mas foi chegando aqui, e diga que o casamento é uma bênção de Deus. Vá na contramão e desconstrua o pensamento feminista, aliás, que diz que o casamento é um estilo de opressão patriarcal para a mulher. Não é não. Pelo contrário, Jesus, ele mostra e eleva a figura do casamento. Casamento é bênção, foi idealizado por Senhor. Agora, se um dos cônjuges não cumpre o padrão de Deus, então o problema é de quem quebrou o princípio. Mas é uma construção de amor, de respeito, para a glória do nome de Jesus. E eu louvo a Deus, porque o Senhor, ele toma essa figura aqui do matrimônio, e ele vai tomar a figura exatamente do casamento judaico. Jesus era judeu. Jesus era judeu. Jesus era o Messias. E o evangelho que mais vai defender a messianidade de Jesus é o evangelho de Mateus, que era um judeu que estava escrevendo para a comunidade judaica, e precisou tomar as profecias, principalmente as mais linkadas à chegada do Messias, do Antigo Testamento, que era o que os judeus criam e estudavam na Torá, nas sinagogas e no templo, a Torá, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Eram as escrituras do Antigo Testamento lida e ensinada no templo e nas sinagogas. E Jesus agora ele vai dar uma interpretação, que ele não veio para descumprir a lei. Ele não só cumpriu, como interpretou, deu a real interpretação e o sentido espiritual à lei, porque se não há um sentido espiritual, a palavra é morta. Mas a Bíblia não é palavra morta, ela é inspirada porque ela traz o sopro de Deus, e ela vale para qualquer tempo e toda hora. Aí Jesus toma, porque Jesus foi o maior pedagogo que já existiu. Nem se falava em pedagogia, e Jesus já era o pedagogo para ensinar. Ele pode pegar todas as inovações da área de ensino e aprendizado, que você acaba vindo para o modelo de Jesus. Então vamos aqui. Ele mesmo começa seu ministério no casamento. O que ele quer ensinar com isso? Que o casamento, ele estava validando o casamento e estava dando sentido espiritual ao casamento. De verdade, poderia ter começado na sinagoga, poderia ter começado em qualquer cidade, Cafarnaum, Berseba, não importa, qualquer região ali da Galileia, mas ele vai para uma sinagoga, aliás, vai para uma família no dia de um casamento. E aí ele vai, e Jesus, como bom judeu, vocês precisam entender que tem pessoas que se fixam muito a divindade de Jesus e nega a humanidade. E tem outros que ficam só com a humanidade e nega a divindade. Pois é, mas a gente vai ficar aqui, Jesus 100% homem e 100% Deus.
E é assim que a Bíblia ensina isso. Aqui nós, lá no capítulo 2, versículo 7 de Filipenses, é ensinado esse princípio aí. Não sabemos explicar o esvaziamento, mas entendemos que aí estava 100% homem, 100% Deus. E aí a gente vai entender que, como judeu, fazer parte de um casamento em uma comunidade era uma coisa tão familiar como é nos dias de hoje, para quem realmente valoriza a celebração do casamento. Acontece que o casamento judeu não tinha o viés que tem o Ocidente. Não havia o termo do namoro. Não existia isso. Namorar, paquerar, ficar, não fazia parte do namoro, aliás, do relacionamento do judeu. Não havia isso. Ninguém tinha que ficar namorando de longe, paquerando. Deus nunca aceitou esse tipo de vida espiritual. Ou é quente ou é frio, decida o que você quer. Por isso ele começa com o casamento. Porque quando os dois, o jovem ou a jovem tinham uma certa afinidade, as 3 grandes festas de Israel, havia sim, era muito coletiva, chamada de grandes convocações. Vinha para a Páscoa, para a festa dos tabernáculos, para a festa dos Pentecostes. O judeu ortodoxo vinha celebrar a Deus. Ele descia com as suas famílias. E dependendo de onde ele estava, era 10, 15, 20 dias de caminhada para vir a presença de Deus, entoar louvores e glorificar. E ali as tribos se deleitavam na presença de Deus. Os jovens celebravam com as famílias junto. E naquele meio poderia acontecer uma afinidade. Mas nem o jovem, nem a moça, nem o rapaz se aproximava para revelar o seu sentimento. A coisa era tão séria que tinha que ter um adulto na história. O rapaz olhava e ia procurar o pai dele. Dizia: pai, lá da tribo de fulano, aquela família ali, aquela família tem uma jovem, eu me engracei dela, simpatizei com ela. Era tudo que ele podia fazer. Não havia bilhete, não piscava olho, nada. Não tinha toque, não tinha aproximação. Aí o pai ia falar com a família da pretendente. E se houvesse o acordo para o casamento, na maioria das vezes, a jovem dava uma opinião. Era aceito, não era casamento às escuras, nem às cegas. A mãe e o pai perguntavam: fulano de tal demonstrou sentimento por você, minha filha. É uma boa família, são judeus ortodoxos, professa a nossa fé. Você está de acordo? E se ela dissesse: estou, pai, estou, mãe, pronto. Foi assim que Abraão despede o seu servo para buscar uma noiva para Isaac. E disse: se ela quiser vir. Ela foi consultada, foi ou não foi? Minha filha está aqui, é da nossa família. Olha o portfólio de riqueza que ele mandou. Você quer ir? Ela disse: quero. Pronto. Não é assim como alguém diz não. Não é nessa inconsequência dos dias atuais. Concordou? Tá bem, então vamos organizar aqui o dia de selar o acordo. 7 pessoas, o número 7 na Bíblia, alguém gosta de numerologia, né? E fica dando sentido espiritual a tudo, mas o 7 realmente, ele traz essa tônica assim, meio que divino, sabe? Então, 7 pessoas geralmente firmavam o acordo. Os pais da noiva, 2. Os pais do noivo, 4. Os noivos, 6. E o rabino ou o ancião responsável da comunidade assinava 7. A partir daí, segundo ponto, olha só, isso não é brincadeira. Diga para essa pessoa: não é brincadeira ser noiva de Jesus, tá? Já começa com contrato. Tem essa história de ficar namorando só de fora. Estou só paquerando com o reino de Deus. É tanto, tem que envolver a sua assinatura, porque ele envolveu a dele. Agora olha o segundo passo. Estudo dentro de uma liturgia,
porque o casamento era levado a sério e tinha passos até chegar à consumação. Toda a comunidade ali ficava sabendo que aquela jovem do sobrenome tal estava noiva. E a lei era tão rigorosa que o jovem não podia terminar de jeito nenhum esse noivado. Mas a noiva, por incrível que pareça, né? Ela poderia voltar atrás. E se isso acontecesse, teria que reunir novamente as testemunhas. E ela receberia carta de divórcio. Porque ela estava contratada para casar. Foi por isso que Maria disse: mas eu estou noiva, desposada, mas eu nunca, não tinha. A partir daí, olha só a história. Preste atenção aqui no ponto, que parece uma construção. Por que Jesus deixou esta parábola? Tem um fundamento espiritual extraordinário. Quando terminava essa parte, o pai da noiva, aliás, do noivo, melhor dizendo, que a figura do casamento aqui, nessa cultura, não é a noiva, tá sabendo? É o noivo. O pai da noiva pergunta para o noivo: quanto é que você pode pagar por ela? O muar, o dote. Para sair dali, ela só sairia se ele pagasse. E não era. Não vai pensar. Por mais simples que a família fosse, ele tinha que dar provas ao pai daquela noiva que ele era uma pessoa responsável e estava preparado até a morte para cuidar dela e defendê-la. Então dote era coisa cara. Você sabe onde você está entrando? Olha aí. Agora, quando você vem para as epístolas ou para as cartas, você encontra Pedro dizendo: não foi por prata, nem ouro, nem coisas perecíveis que vocês foram comprados, mas pelo sangue precioso de Jesus. Ou seja, quando Jesus entrou nesse negócio, ele estava preparado até as últimas consequências. Por essa razão que, olha, eu lamento dizer que eu gostaria que todos os que estivessem com as lamparinas na mão e de vestes brancas tivessem entrado. Mas lamentavelmente isso não foi para o mundo, que o mundo nem tem vestes brancas e nem tem azeite. Isso foi para alguém que entrou, que fez parte do cortejo e que estava aguardando, mas num momento da vida passou para o lado de lá. Mas só os que ainda estão no cortejo, levanta a mão. Agora, paga o dote. Coisa linda, né? Pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Pedro está falando no capítulo 1 e defendendo, resgatando essa informação do dote. Porque você lê a Bíblia fora do contexto, assim você não compreende, não há uma imersão maior na revelação. Mas Pedro está falando para aquela igreja. As epístolas, elas foram escritas, a maioria, com exceção das pastorais, normalmente elas são escritas para dar força a uma igreja que está debaixo de embate, de perseguição, sendo espoliada, atacada. Então Paulo também vem trazendo sobre o que é estar envolvido com essa realidade de noivado com Jesus. Quando termina o dote está pago, vamos para o terceiro ponto. As famílias se despedem. É incrível essa parte aí. Os pais do noivo moram geralmente ou em outra comunidade, ou em outra cidade, ou na mesma cidade, mas um pouco mais distante. Mas não tem essa história de toque. E a noiva, a partir daí, ela recebe
alguns adjetivos na comunidade. Por quê? Porque agora o rosto dela só pode ser mostrado ao seu noivo. A sua intimidade não é mais para homem nenhum, nem primo, nem ninguém. Saiu de casa, coloca o véu. Isso faz parte da cultura. Você vê a história de Rebeca quando percebe que o seu futuro esposo está chegando. Põe logo o véu e se cobre. Que a intimidade só depois do contrato. Esse véu aqui mostra que ela está velada. E quando ela vai em público fazer compra, qualquer coisa, alguém diz: lá vai a mulher consagrada, lá vai a mulher separada, lá vai a senhora, já chama de senhora, desposada. Ou seja, ela não está à mostra, ela já tem o pretendente dela. Ela não precisa se mostrar para cativar mais coração de ninguém. Ela está em estado de amor. O noivo dela partiu, e alguns noivos deixavam um amigo próximo para que fizesse o link para saber como ela está. Ele também perguntar como é que ela está. Isso fazia parte da cultura. O amigo do noivo, que tinha esse amigo, ele com muito respeito sabia onde a noiva ia, muitas vezes orientava, e ele às vezes recebia carta, algumas coisas para dizer que o coração dele estava nela, e ela de igual maneira que o coração dela estava nele. Quantas Bíblias tem aqui? Levanta aqui a Bíblia. Olha o que o nosso noivo deixou. Ele deixou essa carta de amor, e quando antes dele partir, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes também em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E você sabia que essa palavra, só essa última frase do versículo, vou preparar-vos lugar, fazia parte da fala do noivo quando estava se despedindo? Olhava para ela e dizia: vou preparar lugar na casa do meu pai, e quando tudo estiver preparado, eu volto para nós nos casarmos, para a celebração das bodas. Agora, se você, fora do contexto, for ler novamente as expressões de Jesus em relação aos seus discípulos, você vai entender o que ele quis dizer. Desde o primeiro momento, quando Jesus foi trazendo os discípulos para si e treinando eles para o reino, que a perspectiva desse relacionamento intrínseco de amor, ligando os céus e a terra, estava no coração e nos discursos de Jesus. Muitas vezes eles não entendiam, e Jesus disse: o que eu estou dizendo agora vocês não vão compreender, mas depois vocês compreenderão. Porque agora eu e você temos a revelação completa, graças a Deus, e podemos entender. O noivo se despedia com essa promessa: vou para a casa do meu pai, quando eu preparar o lugar, que esse lugar era uma suíte, onde iria acontecer a consumação de serem dois, uma só carne. Figura do casamento é forte aqui, viu? Não tem nada a ver com carnalidade. É tudo espiritual. Envolve muita fidelidade dos dois lados e compromisso. Por essa razão foi que Jesus disse essas expressões do capítulo 14, 1, 2. Agora tem mais uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Ele ia construir essa suíte, preparar todinha, mas não era a suíte onde ele ia morar. Era a suíte onde aconteceria a consumação do casamento. O pai validaria o casamento, e depois ele iria para o lugar onde ele iria viver com a noiva. Dependendo das posses, aí vai imaginando aí que o nosso noivo começa João vê a igreja preparada para este momento, para entrar nas bodas, e quem vai administrar isso vai ser Deus, e a noiva está lá para ver o seu noivo, toda ataviada, e aí ela já está pronta
Mas vamos para cá, porque depois a gente vai para lá. Porque hoje a gente vai terminar nessas bodas. Em nome de Jesus, lá festejando pela fé a nossa chegada lá. Em nome de Jesus Cristo. E vá logo dizendo: eu vou estar em nome de Jesus. Meu filho vai estar também. Vá logo dizendo: aquela mulher que está me perseguindo, essa daí vai estar também. Porque eu já fui orientado como eu tenho que fazer. Vamos lá. Olha lá. E como eu disse ontem, quem era que dava o aval? Não era o filho, por causa da ansiedade do amor. O pai fiscalizaria e diria: pronto, meu filho, está preparado. Agora você pode. E por isso que Jesus disse: desse dia e hora ninguém sabe, só o... Claro que Jesus hoje sabe, porque ele está plenamente, já cumpriu a parte como homem. Agora da terra só tem as nossas marcas, né? Aliás, as marcas da cruz, para a evidência do preço que ele pagou. Pois muito bem, vamos aqui. Depois disso aí, essa história do noivo, vamos agora voltar para a história da noiva. O noivo está trabalhando, ausente, mas o coração dele está nela. E a noiva, diferente de hoje, que hoje nem tem mais namoro nem contrato, já tem cama. É assim, é assim. A cultura diz: não precisa vínculo de papel e nem protocolo de homens. Vá direto para os finalmente. É terrível. Mas nós não estamos falando da cultura do homem. Estamos falando, diga comigo, do padrão de Deus. Pronto. Aqui. E a noiva? Vamos para a casa dela agora. Está noiva. A partir daí, ela vai ser vista. Olha só. Meu Deus, a coisa mais tremenda é isso. O pai dela vai olhar para ela. A mãe dela vai olhar para ela. A comunidade todinha vai olhar para ela como a pessoa que está desposada. Se ela trair, se ela paquerar, se ela flertar com qualquer que seja da comunidade, ela corre o risco de ser apedrejada, porque não é nem fornicação, entra no pecado do adultério, porque legalmente ela é vista como uma senhora fulana de tal. Então não tem flerte, é compromisso de fidelidade mesmo. E ela vai agora estar, geralmente na cultura judaica, geralmente, se você leu em bons comentários, é que tem que fazer uma imersão, né, na cultura, para se entender um pouco o contexto da parábola. Você vai ver que, dependendo da época, dependendo assim da ortodoxia da comunidade, alguma coisa aqui ela pode ser acrescentada e outra pode ser minimizada. Mas os caminhos geralmente tramitavam por esse modelo que eu estou mostrando a vocês. Essa noiva aqui, o tempo ia passando. Sabe qual era o tempo que geralmente levava para o noivo retornar? Um ano lunar. Um ano. Poderia atrasar um pouco, 2 meses, 3 meses, mas normalmente era um ano. E o que acontecia? Qual era o período que geralmente os casamentos aconteciam? Não era no inverno, nem na primavera, que era a estação das flores. Mas Israel tem muito a ver com festas. Então a festa anual da colheita, que dava-se no início do outono, era o tempo assim marcante para os casamentos. Na minha cultura, o mês do casamento geralmente é o mês que mês? Pronto, é o mês de maio, né? O mês das mães, o mês das noivas, dizem, né? Aqui quem casa fora desse mês é uma situação tranquila, mas é um mês assim forte. Israel, geralmente, os contratos aconteciam um ano antes, e quando chegava no início da colheita, no início de outono, acontecia, na maioria das vezes, casamento. Agora, você pensa que a Bíblia é coincidência, né? Você está pensando que é coincidência? Você sabe por que Jesus morreu na Páscoa? Páscoa em abril, né? Era a festa que abriu o calendário judaico. Estamos comemorando ela agora. Depois da festa da Páscoa, 50 dias depois, era o início da grande colheita. Era Pentecoste. Olha só.
50 dias após Páscoa. E o Pentecoste, o Espírito Santo desceu no Pentecoste e não foi por coincidência. Foi para amarrar o quadro profético. A igreja, ela nasce na morte de Jesus, mas ela recebe poder para as grandes colheitas com o derramar do Espírito Santo. E o casamento, aliás, o calendário judaico se encerra com a festa dos tabernáculos. É de setembro para outubro, é a festa das grandes colheitas, últimas colheitas, e era o período dos grandes casamentos. Eu não estou dizendo a você que Jesus está vindo no mês de outubro na festa dos tabernáculos, mas a coisa vai caminhar por esse tempo. A igreja, ela está redimida, ela está cheia do Espírito Santo, ela está trabalhando, e na última colheita ela está com tudo. É por isso que o inferno não vai bater a igreja na terra, nem se preocupe. Está pelejando com todas as forças, mas ela cria a força na perseguição. Ela é como a águia, quanto mais tira as penas, mais ela está preparada para renovo e voos altos. Pois bem, quando ele virar, os casamentos aconteciam nesse período do outono, no início do outono. E a tradição mandava que esta mulher, ao chegar o início de outubro, ela já estivesse pronta. Diga comigo, pronta. Que o elemento chave do casamento aqui eu vou mostrar que era surpresa. Não, ele não dizia o dia que ele ia vir, mas o coração dela tinha um sentimento de que estava chegando o dia. Era incrível, era incrível, era incrível. Ele correndo lá para trabalhar e preparar lugar, e ela correndo aqui para preparar o enxoval. Que o enxoval que a gente vai levar aqui, João diz o que é. Não é, meu filho, nem ouro nem prata, nem título nem riqueza. Nós vamos levar as obras. Ai, ai, ai. É com essas obras que a gente vai dizer o quanto estava esperando. Está esperando o noivo, mas não é preguiçoso. Está esperando o noivo, mas não está aí fofocando. Está esperando o noivo trabalhando. Diga para essa pessoa: corre, trabalha, porque está chegando o dia. E aliás, Jesus disse assim: olha, escuta só, trabalhai enquanto é, olha a palavra aí, porque virá noite, na qual ninguém pode. Noite fala de descanso, também fala de período de pausa, e por isso que ele vem à meia, pronto, meia-noite, que é um tempo recorde. A noiva esperava, usando seu véu nos lugares públicos, demonstrando a sua fidelidade, que seu noivo tinha pago o dote dela, e ele voltaria, e não importasse quanto tempo ele demorasse, ela sabia que ele vinha. Em alguns casamentos judaicos acontecia um fator importante: o rapto. Já ouviram falar sobre isso? O que acontecia? Ela já estava 100% preparada. E diz algumas tradições que, dependendo assim dos sinais que o noivo fosse deixando, ela ia dormir assim. Ela organizava o cabelo, estava lá com todas as coisas que ela ia levar, tudo organizadinho, encaixotadinho, e ela sempre dormia naquela expectativa: ai, meu Deus, será que vai ser hoje? Ai, será que vai ser hoje? O coração dela estava assim: será que vai ser hoje? E ela precisava só uma coisa: ela precisava de um tempo para ela agarrar tudo que ela tinha e sair. O pai dela não ia interferir, nem a mãe dela ia interferir, porque basicamente ela já era propriedade do noivo. Só precisava mesmo a celebração na casa do pai do noivo. Então acontecia isso. E para não pegá-la de surpresa, geralmente eles iam às 5 da tarde. Dependendo da distância, podia chegar às 9 da noite. E aí acontecia de um imprevisto, ele chega tarde da noite. E para não chegar assim de uma forma que trouxesse susto, alguém que geralmente era o amigo do noivo, que era aquele chefe de cerimonial, muito amigo, ele vinha um pouco na frente, que o noivo ele vinha com cortejo. Olha só, você lê nas escrituras, você fica impressionado. Olha,
Paulo diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado. Isso fala do cortejo, tá? A voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos assim, ó. Seremos tomados, seremos raptados, seremos arrebatados para estar com Ele nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, quem vai para o céu, consolai-vos uns aos outros com esta. Sabe o que a gente consola as pessoas hoje? Tem muitos hinos de consolação trazendo o coração das pessoas para a terra. Mas não é assim que é para consolar, não. Está na luta, está na prova, está na dor. Olha, mas você sabe que seu nome está escrito no livro da vida, né? Você sabe que Jesus é com você. Você sabe que você tem esperança de eternidade. Que Jesus está voltando. E Jesus está voltando. E isso vai gerando força e combustível para a gente suportar todas as lutas. Um dos arautos, no início da comunidade, gritava. Ele dava um grito: aí vem o noivo! Eu estou falando do casamento judaico. Isso fazia parte da liturgia. E Jesus tomou 100% da liturgia e disse à meia-noite, no momento que muita gente estava cansada de esperar, que dormiu, das dificuldades, um grito: quem é o amigo do noivo? Quem é o amigo da noiva? Levante a mão e diga: é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai trazer essa consciência. Jesus disse: não vos deixarei órfão, mas enviarei o Consolador. Pois muito bem, a partir daí a noiva pulava. Se tivesse alguma coisa no cabelo, ajeitando, tirava tudo, se organizava, pegava tudo que tinha. E as amigas que estavam nessa expectativa já estavam prontas com ela para começar o cortejo, ao encontro dele. E a coisa mais linda do mundo, gente, é muito lindo isso, parece uma brincadeira, né? Eu fico: por que o Senhor Jesus, o Senhor dilata meu coração de amor dessa maneira? Não tem condição. Porque o noivo, quando ele vem, dependendo das posses dele, se ele for um homem muito rico, ele traz uma liteira. É mais ou menos assim, é um estilo carruagem, mas que não era conduzida por cavalos. Mas aqui ficava os 4 varais no ombro de 4 amigos do noivo. E baixava e abria a porta. O noivo abria a porta e ela entrava na liteira. Salomão diz: quem é aquela que vem na liteira? Parece uma carruagem toda linda. Se ele fosse classe média, ele decorava um cavalo todinho e ele mesmo vinha puxando com o amigo dele. E aí ela subia e ele ia conduzindo. Mas aqui coisa linda, ela vai ao encontro dele, ele vem ao encontro dela, e aí os dois vão direto para a casa do Pai. Por essa razão Jesus não vai descer na terra, porque se ele fizesse isso, quebrava uma parte dessa liturgia. Ele vem buscá-la, mas ela dá os passos em direção a ele. Chega aqui. Segura na mão e olha para ela. Imagina aí as palavras de amor que nem Salomão conseguiu expressar. Aí olha, queimada pelo sol da aflição, da luta. Mas antes de introduzi-la na sala do banquete, vou levar ali você na sala dos vestes reais. Vou dar uma melhorada no seu aspecto. Vou vesti-la de linho fino que está preparado para você. Vou colocar pedras preciosas que são os galardões. Porque antes de entrarmos na sala do banquete, vamos ao tribunal de Cristo. E os livros vão se abrir. E a nossa história de amor vai estar toda lá. Sofreu,
adoeceu, foi machucada, foi traída, foi negada, foi abusada aqui na terra, mas o amor pelo noivo foi preservado. Não negociou, não flertou com o mundo, não fez amizade, não tirou o véu, estado de pureza. E agora diante dele, deixa eu lhe dizer no final da história, olha aqui. Se tivéssemos tempo, se fosse um estudo, mas é uma pregação à noite, então você navega aí no Antigo Testamento, que tem várias situações de casamento. Ruth, quando casa, Boaz, ela vai na eira e diz para Boaz: lança a tua capa sobre mim, porque tu és o meu Goé, o meu remidor. Numa hora da liturgia, diante do pai do noivo, quando o casamento vai ser agora consumado para ser celebrado, normalmente a noiva diz assim: lança a tua capa sobre mim. E esse lançar a capa significa governo. O que é meu é seu. Vou para frente, quem mexer com ela mexe comigo. Ela leva meu sobrenome. Eu guerreio por essa mulher. Eu vou até o inferno para salvá-la, libertá-la e dar dignidade a ela. Esse negócio de lançar a capa é dizer: a partir de agora eu cuido, eu supro, eu abençoo, eu amo. Olha só. Mas sabe aquele véu que era uma figura de respeito, de compromisso, intimidade e pureza só para o noivo? Em algumas liturgias, a noiva vinha, tirava o véu do rosto depois que o casamento era oficializado agora adiante, na casa do pai do noivo. Tirava o véu e mostrava o rosto para ele, dobrava o véu e colocava aqui no ombro dele e dizia para ele: a partir de agora eu estou inteiramente debaixo e legalmente das tuas asas. E a partir daí ela tinha herança. Herança. Não é Paulo que diz lá no capítulo 8 de Romanos que nós vamos herdar com Jesus? Casamento era duas maneiras de uma pessoa adquirir herança: ou por adoção ou por matrimônio. Nós adquirimos as duas. Ele nos adotou e vai nos tornar esposa dele. Levanta sua mão. Você tem herança nos céus. Mande para lá tudo o que você puder, como resposta do seu amor para Jesus. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Sabe o que Jesus disse? Que lá em cima tem reserva para você mandar tudo que você quiser. Mande tudo que você produzir, todas as suas riquezas para lá, porque lá não será destruído. Isso é uma resposta de amor. Não quer dizer que nós vamos vestir linho fino, mas o linho fino aqui é uma metáfora da pureza de caráter no fim do processo de preparação. É o significado dos atos de justiça dos santos, como resultado da aceitação de Deus pela dádiva da justiça de Cristo na cruz. Nós vamos ser aceitas lá em cima como esposa do Filho do dono do universo. Não porque mereçamos, mas porque cremos que na morte dele Ele abriu um novo e vivo caminho. E chegar a caminhar por esse caminho não é uma desgraça, como algumas pessoas acham que a fé é o ópio das nações.
religião oprime. Pode ser que a religião ela tenha esse viés, mas o cristianismo não. O cristianismo é a religião que promete novos céus e nova terra, recompensa para quem for fiel. E agora eu quero chamar você, em nome de Jesus, para ficar de pé. O caráter que constitui a vestimenta que adorna a noiva de Jesus fala da santidade dessa noiva na terra. Você não está à venda. Seu corpo não está à venda. Seus pensamentos não estão à venda. Tudo está sendo consagrado ao seu relacionamento com Cristo. A celebração vai ser algo tão extraordinário que ela não vai se dar nem lugar nenhum da terra teria atmosfera para este dia. Vai ser na eternidade com Deus. Ainda que depois do casamento João vê 7 anos de festa, e depois João vê a Nova Jerusalém, palácio onde Jesus vai habitar com sua esposa. Mas aqui nós vamos levá-los para este contexto de celebração. Cada vez que estiver na luta, estiver na prova, entenda, regozijemo-nos e exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua noiva se aprontou. Neste contexto aqui, você já está pronta. Eu não sei no contexto atual, mas aqui, os que vão fazer parte dessa celebração já está pronto. Eu vou dizer que o que vai regar aqui, a palavra aleluia, que é dita em vários idiomas, com a mesma tradução. Aleluia é uma palavra universal, é a junção de eu com alegria. Jesus está alegre, a noiva está alegre, Deus está alegre. Haverá uma celebração regada com muita música, porque a música fazia parte do casamento judaico, e a música não é uma invenção do homem. O primeiro homem que vai inventar um instrumento é Jubal. Mas antes de Jubal inventar a harpa e a flauta, João viu 28 harpas no céu. Céu é lugar de música, de celebração e de adoração. E para você que talvez não saiba, quando o livro selado precisava ser aberto, que João quer chorar, epa, não chore, João. Ai. Por que você não chora? Porque eu tenho que mostrar a noiva no céu, a realização do que eu fui fazer na terra, o casamento, tudo estava no livro, então tinha que ser aberto, né? E olha que quando ele vem tomar o livro, na mão direita, logo que tomou o livro, diga comigo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, dá 28, não é assim? Todos eles diante do Cordeiro tinham uma harpa, assim que havia só nessa revelação aqui, 28 harpas diante do trono para celebrar. E cantava um novo cântico. Eita, no céu tem música e cântico. Tá vendo porque aqui você tem que se ligar com o céu?
Quantas vezes eu, em ciclo de oração, via mulheres derrubadas, destruídas, que não conseguiam nem se levantar, e de repente as irmãs se levantam, Deus tomava uma e batia. Um dia eu escutei uma senhorinha quase de 80 anos bater no braço de uma mais jovem que estava tão depauperada e dizia: canta, 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 canta. Eu, meu Deus, essa mulher só sabe dizer canta, 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 canta. Isso vem de ti. Aí Deus disse: vem. A atmosfera do céu inclui cântico. E o diabo nem a luta pode roubar o louvor da igreja aqui na terra. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas e nações. Isso foi dito cantando. E olha, a Bíblia diz: e de repente milhões e milhares de milhares proclamaram com grande voz. Aí cantaram, foi assim. Imagina o céu parar para todo mundo cantar em torno do que Jesus fez por você. Sabe por que no céu é cantado? Porque Jesus não foi derrotado, Ele venceu. E porque Ele venceu, há um cântico nupcial esperando a igreja lá na terra. Aí eu faço uma pergunta: como está a sua reserva de azeite? Você tem direito de lutar, tem direito de chorar, tem direito de dizer até as coisas que a gente tem hora que perde o controle, mas não pode, não tem direito de estar sem reserva de azeite. Essa reserva fala do seu amor, do seu compromisso. O mundo vai ficar escuro moralmente, mas a igreja está selada. A igreja usa o véu que representa sua pureza e sua castidade. O mundo não vai entender a igreja. O mundo está cheio de lama, mas a igreja pura vai andar aqui, ó. E quando ela sujar um pouco, e na hora da ceia, ela vai fazer o que Jesus fez naquela ceia: bota os pés aqui que eu vou lavar. Ei, não, Jesus, eu vou lavar porque é natural. Aqui tem muita lama, mas a gente está sendo lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Segura na mão dessa pessoa e diz: eu já estou lhe vendo lá. Ai, olha, quando meu esposo foi contar sobre a morte da mãe dele na pandemia e do pai, ele disse várias vezes: eu perdi minha mãe, eu perdi minha mãe. Até um dia ele está falando isso, o Espírito Santo diz: você não perdeu sua mãe. Ninguém perde ninguém que vai para o céu. Eu promovi sua mãe. O céu, diga comigo, é promoção. Cadê a noiva que está preparada? Haverá o derramar do Espírito Santo nos 4 cantos da terra. E quem ama Jesus, estiver apaixonado por Ele, quem tiver com saudade do céu, vai transbordar de azeite. Chega, Cida. Vamos celebrar. Ai, Radeneve Kovahai. Tá aí uma festa que você não vai pagar nada, que já está tudo preparado lá em cima. Até a sua roupa, suas vestimentas, suas vestiduras. Você só tem que ser fiel aqui na terra, porque tudo tem preparado para você. Levanta os olhos para o céu. Jesus diz: quando todas essas coisas estiverem acontecendo, está falando dos fatos proféticos do capítulo 24 de Mateus. Guerras, rumores de guerra, pragas, destruição. Quando tudo estiver acontecendo, levanta as vossas cabeças para o céu, porque a vossa redenção se aproxima. Você que está ouvindo essa ministração, você que está conectado a este culto, você não pode ficar de fora. Você precisa fazer parte desse cortejo. Você precisa estar ali naquela boda. Bem-aventurados que, olha, fazem parte das bodas do Cordeiro. Nela
Você tem capacidade de evangelizar, orar para aqueles que ainda não estão. Não tenha dificuldade, pregue a palavra. E confie que o Espírito Santo fará coisas extraordinárias. E vai nos soltar. Pode ir, Cida. Vamos lá. Vamos celebrar.